Boa noite, meus irmãos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Amém. Muito feliz por estar com vocês mais uma vez, sobretudo para falar para jovens. Então hoje nós vamos combinar o seguinte, todo mundo é jovem aqui, amém? Amém. Que bênção, né? Que coisa boa! Todo mundo é jovem, hoje vamos falar para a nossa querida juventude batista do Brasil e, sobretudo, hoje, os nossos adolescentes, o dia do adolescente batista. Que maravilha, meu irmão, que bênção, fico muito feliz por ser lembrado pelos irmãos, de poder estar aqui hoje compartilhando a palavra do Senhor. Espero nesta noite ser bênção na sua vida, espero que o Espírito Santo de Deus tenha total liberdade para falar com você neste lugar, amém? Abra a tua Bíblia em Daniel capítulo 5, Kairos. Você sabe o que significa Kairos ou Kairos? Você sabe o que significa? Tempo. O tempo. O tempo exato de Deus. E eu quero hoje pensar com vocês, dentro do tema que nos foi sugerido, sobre o tempo de Deus, o tempo de arrependimento. Amém? Daniel capítulo 5, verso 22 até o versículo 20, até o verso 31. Daniel capítulo 5, do 22 ao 31. E tu, seu filho, ó Belsazar, não tens humilhado o teu coração, embora soubestes tudo isto. Porém, se levantaste contra o Senhor do céu, e trouxeram-te os vasos da casa de diante de ti, e neles beberam vinho, tu e os teus senhores, as tuas esposas, as tuas concubinas, e tu tens louvado aos deuses de prata e de ouro, de bronze e ferro, madeira e pedra, os quais não veem, nem escutam, nem sabem, e o Deus em cuja mão está o teu fôlego, e de quem são todos os teus caminhos, tu não tens glorificado. Então, dele foi enviado da parte da mão escrito foi esta escrita. E este foi o escrito que escreveu Mene, Mene, Tekel, Parsim. E esta interpretação de escrito Mene, Deus contou com o teu reino e o finalizou. Tekel, tu foste pesado na balança e encontrado em falta. Pérez, teu reino foi dividido e dado aos medos e persas. Então ordenou Belsazar, e eles vestiram a Daniel com escarlate, colocaram uma corrente de ouro ao redor do seu pescoço e fizeram uma proclamação referente a ele, que seria o terceiro governo no reino. E naquela noite, o rei dos caldeus foi morto, e Dário o Meda tomou o reino, tendo cerca de 602 anos de idade. Amém? Deus, em nome de Jesus, fale o nosso coração agora, Pai. Nós entendemos que a palavra do Senhor, ela é soberana, ela é poderosa e ela fala profundamente ao nosso coração. Entendemos, Deus, que o Senhor está neste lugar por tudo que já vimos, por tudo que já sentimos. O Senhor está aqui neste lugar. E o nosso desejo, Deus, neste momento, é sermos tratados pelo agir do Senhor e levados a Deus a um arrependimento profundo, sincero e verdadeiro, Deus, na Tua presença, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Imagine só uma coisa comigo. Primeiro quero dizer o seguinte, a juventude da Igreja Batista Vila Nova está de parabéns. Conforme vocês mesmos dizem, vocês são top. Né? Não é assim? Vocês são top. Trabalhando, envolvidos na obra, 10, é isso mesmo. Esse texto que nós lemos conta a história também de um homem que viveu a vida dele meio que desordenada. Você já imaginou um trem desordenado? Tem até um filme, que o trem
perde o controle, as pessoas fazem de tudo para tentar pará-lo. Você já parou para pensar? Um trânsito sem limite, sem legislação, sem alguém que possa organizar esse trânsito, como é que ele iria ficar? Você já parou para pensar sobre uma vida sem limites de privacidade e individualidade? Como seria difícil? Imagine o risco de você entrar em um avião sem as leis de tráfego aéreo. Você teria coragem de fazer isso? Se não tivesse ninguém controlando o tráfego aéreo, o monitoramento ou controlando os voos. Imagine uma vida financeira desregrada, sem cuidado, sem direção. Agora imagine uma vida desordenada. Aonde ela chegará? O texto que lemos conta a história de um homem que vivia uma vida desordenada. Eu sempre penso, irmãos, que há uma linha invisível que separa a paciência e a ira de Deus. Os que persistem em andar neste caminho perigoso, ou aqueles que persistem em andar num caminho sem direção, num caminho sem a presença de Deus, vai chegar um tempo que Deus vai dizer assim: olha, chega, basta. Deus é amor? É. E pregamos isso, não é? Deus é amor. Deus nos ama. Deus tem misericórdia, Deus tem misericórdia. Mas Deus também é justo. E chega uma hora que Deus diz assim: olha, basta, acabou, não dá mais, não tem como mais viver desse jeito. Quando nós olhamos o exemplo bíblico, Nabucodonosor, por exemplo, ele precisou ficar louco para ele entender que Deus havia dado a ele um basta, que ele precisava se arrepender. E a Bíblia diz que ele foi salvo porque houve humilhação, porque houve contrição, porque ele se arrependeu diante do Senhor. Mas quando nós olhamos a história deste homem, Beltsazar, que apesar de ter muitos exemplos, ele continuou no caminho da desobediência. Mesmo tendo chances, ele continuou desobedecendo. E olha, o nosso Deus é tremendo, o nosso Deus é maravilhoso, o nosso Deus é extraordinário. Sabe por quê? Porque Deus é o Deus que é tão maravilhoso que Ele sempre vai nos dar chances de arrependimento, de transformação na nossa vida. Em todo o tempo, Deus está levantando pessoas para dizer que nós estamos no caminho errado. Em todo o tempo, Deus está usando situações, Deus está usando crianças, Deus está usando a juventude, Deus está usando as circunstâncias, a doença, para dizer: para, chega. É um tempo de arrependimento, é um tempo de olharmos para a nossa vida e dizer: Senhor, eu preciso me consertar diante de Ti. Mas se este homem continua ainda desobedecendo, ele cruza essa linha invisível. E aí então parece que ele não consegue mais voltar. Eu quero pensar na vida deste homem chamado Beltsazar, e a primeira questão que eu quero pensar, que é a falta de arrependimento de Beltsazar, o fez desperdiçar todas as oportunidades que Deus estava dando para ele. Olhe comigo o verso 22 do texto. E tu, seu filho, ó Beltsazar, não tens humilhado o teu coração, embora soubeste de tudo isso. Um homem que caminhou com as coisas de Deus. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente se acostuma com as coisas de Deus. Às vezes a gente acha que as coisas de Deus não estão tudo bem.
Eu fui criado na igreja, eu sempre fui batista. Nossa, eu cresci dentro da igreja, Deus me deu muitas bênçãos, né? Eu cresci conhecendo as coisas de Deus. Muito cuidado, meu irmão, para você não se acostumar com as coisas de Deus. E, infelizmente, eu vou dizer para vocês que, infelizmente, existe um grande número de filhos de crentes, de adolescentes, de jovens, dentro das igrejas, que estão acostumados a participar de um monte de coisa, mas que lhe falta o principal, conversão. Porque meramente se acostumaram com as coisas de Deus. Eu me acostumei, meu pai, minha mãe me leva na igreja, eu estou lá na escola bíblica, eu estou no culto de oração, eu estou no culto domingo, eu toco, eu faço isso, eu faço aquilo, mas eu quero lhe perguntar nessa noite, já houve arrependimento, já houve conversão, já houve entrega da sua vida ao Senhor Jesus? Beltesazar era de uma família real. O seu pai, o avô, Nabucodonosor, foi convertido a Deus de uma forma miraculosa, de uma forma grandiosa. E ele presenciou todos esses acontecimentos relatados no capítulo 1 até o capítulo 4 de Daniel. E ele deveria ter a idade de Daniel quando tudo isso aconteceu. Ele viu o testemunho de Daniel, ele viu o testemunho dos amigos de Daniel, ele viu como Deus libertou os amigos de Daniel da fornalha. Beltesazar foi um homem que foi arrancado do Nabucodonosor, foi um homem que foi arrancado do trono, tornou-se animal, até que seu coração fosse convertido ao Senhor. E mesmo assim, aquele homem não conseguiu entender a importância de um arrependimento ao Senhor. Como eu me preocupo com isso no tempo que nós estamos vivendo, meus irmãos. Viver com o testemunho fiel a respeito de Deus, mas tapar os nossos ouvidos para aquilo que Deus está falando. Como nós estamos vivendo um tempo de uma necessidade de arrependimento. Como Deus está dando chance às pessoas a se arrependerem dos seus pecados, a se consertarem diante de Deus, a ter a sua vida transformada, mudada, o seu coração, a sua mente, o seu jeito de pensar, o seu jeito de agir, o seu jeito de falar. Deus está nos dando chances de transformações e de humilhação na presença dEle. Viver em pecado é uma loucura. É uma loucura. E a Bíblia diz que horrenda coisa é cair na mão de Deus. Um homem que desprezou o conhecimento de Deus, um homem que desprezou e desrespeitou Deus. Em todo o tempo ele desrespeitou Deus. Segunda lição que eu tiro desse texto é que Beltesazar se entregou desesperadamente aos prazeres carnais que o levou a um abismo tremendo. Como todo mundo é jovem, eu quero dizer uma coisa para você e quero te fazer uma pergunta. O pecado é ou não é atraente? Não, pastor, não. Eu odeio o pecado. Não é, não. Mentira. Mentira. O pecado, meu irmão, ele é atraente. Ele, aos olhos humanos, é lindo, é bonito, é maravilhoso. Mas a consequência do pecado é desastrosa. É desastrosa. E quando uma pessoa, ela começa a querer satisfazer os seus desejos carnais, e quando uma pessoa ela começa a querer fazer tudo e viver uma vida desregrada, sem a direção de Deus, ou dizendo assim, eu não preciso de Deus na minha vida. Eu não preciso do Senhor, eu posso fazer tudo sozinho, eu consigo tudo sozinho, tudo que eu tenho, fui eu que consegui. Mentira. Sabe o que eu acho mais interessante na Bíblia? É que Deus colocou o homem num pomar lindo, maravilhoso. Tinha tudo. Tinha tudo que o homem necessitava. Aí o que o diabo fez? O diabo usou a estratégia de, olha, aquele fruto é tão bonito, tão gostoso. Por que você não experimenta aquilo? Assim é.
O pecado, o diabo continua. A estratégia satânica, diabólica é a mesma. Ele não tem criatividade, ele continua usando as mesmas estratégias que ele usou no Jardim do Éden. Sabe qual é o problema? Nós é que somos tolos, porque caímos na mesma conversa fiada de Satanás para cair no pecado. A mesma coisa, a mesma conversinha mole, o mesmo blá, 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 o mesmo jeito sempre. Olha só, Belsazar, a Babilônia estava sendo tomada e o rei estava festejando. Se você ler o capítulo, o verso 2, o verso 4, o verso 30, naquela noite, o rei Dário estava desviando o curso do rio Eufrates, e a Bíblia diz que ele estava marchando no leito do rio para tomar a cidade de Belsazar, o império de Belsazar. E o rei, sabe o que ele estava fazendo? Festa, bebida. Meus irmãos, como eu tenho medo dessa vida desenfreada que as pessoas estão vivendo, e muitas vezes a juventude. Como essa vida desenfreada, sem limite nas coisas, é perigosa. Quando a pessoa diz assim, olha, eu vou fazer o que eu quiser, eu vou beber todas, eu vou usar drogas, eu vou ter relacionamentos fora do casamento sem que ninguém tenha nada a ver com a minha vida. O pensamento de Belsazar era mais ou menos esse. O negócio estava pegando fogo. Ele estava vendo o juízo de Deus sobre ele. Deus estava dando muitas oportunidades para a transformação de vida. E, sobretudo, para a transformação da sua própria vida. Mas ele estava preocupado em fazer uma grande festa, em promover uma grande festa. O império estava caindo, o rei estava banqueteando. E eu quero dizer para você nessa noite, muito cuidado, porque às vezes as coisas estão acontecendo, você está vivendo a sua vida desenfreada, e você não está olhando o que Deus está falando para você, que é um tempo de arrependimento. Uma festa grandiosa, no dia mais fatídico da sua vida. A maior cidade do mundo estava sendo tomada e o rei estava com seus nobres bebendo, se divertindo. Ele estava à beira do abismo e ele não estava preocupado com o que iria acontecer. E aquele rei promove uma festa de profanação. A pior coisa é quando as pessoas começam a viver longe de Deus, desenfreadamente, e elas começam a fazer algumas coisas entendendo que Deus não está vendo, como se Deus não fosse colocar a mão dele sobre aquele pecado. Promover uma festa, mas aí ele manda pegar as coisas do templo que eram consagradas ao Senhor. Isso é terrível. É o último estágio, meus irmãos, de uma vida profana, destruída, em pecado. Pega todos os utensílios e vamos começar a tomar, encher a cara, nos embriagar com os utensílios. E a Bíblia diz que foi isso que ele fez. Ele pegou aqueles utensílios e eles começaram a usar aquilo que era do templo, aquilo que foi consagrado, que estava guardado, que havia um certo temor. Ele estava com o coração tão distante de Deus que ele pegou tudo aquilo e ele começou a usar tudo aquilo, e ele usava aquilo para satisfazer os desejos da sua carne. Usar os vasos do templo consagrados para o culto do Senhor, foi uma terrível ofensa à santidade de Deus. Eu quero dizer para você nessa noite, cuidado para não ofender a santidade de Deus. Cuidado. É tempo de arrependimento, é tempo de mudança, é tempo em que Deus quer falar com você. A cena é uma cena de desprezo ao Deus do céu.
ao Deus a quem Beltesazar conhecia, que ele já estava ouvindo falar muitas vezes desse Deus, mas que estava vivendo a vida dele dissolutamente. Mas aí quando chega neste momento, neste tempo, quando falta o arrependimento, vem o dedo de Deus. E como a gente tem que ter medo desse dedo de Deus, irmãos? Como isso é perigoso. Quando chega a este tempo, quando chega a este momento que Deus tem que escrever na parede, que Deus tem que nos mostrar, olha, agora não dá mais, acabou as suas chances. Veja que a Bíblia diz, enquanto eles celebravam os seus deuses, bebendo vinho nos vasos do templo do Senhor, no mesmo instante, aparecem uns dedos escrevendo na parede. O que você faria? Você tem duas opções. Ficar parado. Tem gente que quando está com medo para, não é? Ela fica imobilizada. Tem gente que quando está com medo ri. Já viu? Uma pessoa começa a dar risada, não para mais. Tem gente que quando está com medo, ela corre. Corre. Um dia eu estava com o irmão da igreja, muito interessante. Eu vi a coragem dele. Eu disse, irmão, tem que investir em você nas Olimpíadas de 200 metros. Não é, rapaz, você corre muito rápido. Mas ele era molão. Mas aí um dia teve um assalto lá perto da igreja, e ele estava junto comigo, né? E nós paramos assim num local, a gente viu os pés de uma pessoa embaixo de um barzinho que tinha, né? E aí chamamos os policiais, tem alguém aqui dentro. Né? E a polícia entrou ali, a gente estava meio que parado, assim, olhando o que iria acontecer, né? E de repente começou uma troca de tiro ali dentro. Irmãos, eu sinceramente não vi isso, irmão. Na hora que eu vi, já estava longe. Falei, rapaz, tem que investir nas Olimpíadas. Só que tem que dar um tiro atrás de você, você vai ganhar todas as medalhas. Todas as medalhas. Tem gente que quando tem medo, ela faz de tudo. Agora imagine você chegar ao ponto de Deus ter que escrever com o próprio dedo na parede. Eu imagino, meus irmãos, que toda aquela festança, toda aquela brincadeira, foi rompido por copos caindo no chão, taças que caíram ao chão, a conversa que se acabou, as mãos que ficaram frias, imóveis. Aquele ambiente foi transformado, acabou a alegria, acabou a festa, terminou a festa, entrou o desespero, porque o desespero passou a fazer parte da vida das pessoas. Eu quero dizer uma coisa muito importante para você nessa noite: a alegria de um pecador dura pouco. Ela dura muito pouco. Ela é extremamente passageira. Ela chega no momento e de repente ela se acaba. Você pode ter uma alegria passageira hoje, juventude, cuidado com isso. Hoje o mundo pode te oferecer muita coisa, mas amanhã pode vir a tristeza e virá a tristeza, porque há um vazio dentro da alma, e esse vazio na alma só pode ser preenchido pela presença de Jesus Cristo. Por isso é importante que haja arrependimento. Aquele rei ficou desesperado. Gente, traga alguém para interpretar o que está escrito aqui. E havia um jovem crente, um jovem de Deus, um homem de Deus, aquele jovem que era aquele tipo de pessoa que dava testemunho, que vivia na presença do Senhor. E aí Beltesazar manda chamar, era o Daniel. E Daniel chegou no meio daquela festa desregrada. E ele viu escrito naquela parede, Mené, Mené, Tekel e Parsim. Mené, Mené trata de uma repetição, uma ênfase, que os dias de Beltesazar estavam contados. Deus decidiu dar o fim no seu reinado. O período do seu governo havia cessado. Agora Deus disse, basta, acabou. Chega. Chegou ao limite, é necessário arrependimento, é necessário mudança, é necessário transformação. A linha tênue da misericórdia de Deus foi quebrada.
Não houve arrependimento, não houve transformação. E ele continua dizendo, Tekel, Deus pesou cada ato da sua vida. Você acha que tudo que você faz Deus não está vendo? Você pode esconder de todos, mas você não consegue se esconder dos olhos de Deus. Você pode tentar fugir da presença do Senhor, mas os olhos do Senhor estão sobre você, os olhos do Senhor estão sobre mim, os olhos do Senhor estão sobre nós. Talvez naquele momento, no auge do desejo da carne de Beltesazar, ele estava dizendo, eu estou feliz, eu estou tranquilo, eu estou alegre, eu vou beber, eu vou satisfazer a minha vida, eu vou fazer tudo o que eu quero. Mas os olhos de Deus estavam sobre ele. E cada atitude daquele homem estava pesando na balança de Deus. Deus tomou nota de todas as oportunidades que ele havia dado a Beltesazar. Anotou todas as oportunidades, anotou todos os desprezos, as oportunidades que Deus havia dado a ele. E naquela mesma noite ele morreu e chegou ao fim o seu reinado de 70 anos. Não sabemos quando, mas Deus dirá a alguém: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E para quem será? Lucas capítulo 12, verso 20. Se o Senhor te chamar hoje, nesta noite, daqui a pouco, e Ele pesar na balança aquilo que você fez, como é que está a tua vida diante do Senhor? Como é que está a tua vida diante do Senhor? É o Kairos de Deus. É o tempo do arrependimento que Deus está nos dando, que o Senhor está nos concedendo. Isaías capítulo 55, versos 6 e 7. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai o seu nome enquanto está perto, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Vocês acham que Deus não tinha dado oportunidade para Beltesazar, para arrependimento, para mudança? Muitas. Mas ele rejeitou. E é isso que tem acontecido na vida de muita gente. Gente boa. Pessoas com talento. Que poderiam ser ousados, com autoridade por Deus, mas que estão jogando fora toda a oportunidade que Deus está dando de arrependimento, de mudança. Mas a palavra do Senhor diz que Deus é rico em perdoar, e eu não estou aqui por acaso, eu não fui convidado para pregar aqui por acaso, e não foi por acaso que Deus colocou isso no meu coração. Mas é para te dizer que é um tempo de arrependimento diante do Senhor. Ah, meus irmãos, o nosso Deus é soberano, Ele é poderoso. O nosso Deus está acima de todas as coisas. O nosso Deus está fazendo neste tempo muitas pessoas refletirem nas suas próprias vidas, na sua fragilidade. Nós estávamos vivendo como se nós fôssemos donos do nosso nariz. Não era assim? Como se a gente conseguisse fazer de tudo. Não, eu consigo tudo, eu posso tudo. A doença não vai chegar na minha vida, as enfermidades não chegarão. Mas aí nós começamos a entender o quanto nós somos frágeis. O quanto nós somos pequenos. O quanto necessitamos de arrependimento na nossa vida, arrependimento diário. Diário. Como é que está a sua vida na balança de Deus, meu irmão? Eu não
estou falando aquela balança endemoniada que você tem em casa, não, né? Aquela lá é fichinha. Aquela balança só vai para mais, não vem para menos, né? Não sei se isso acontece só com vocês, que é comigo, né? Aquela da farmácia, então, nem diga. Eu estou falando de uma balança muito mais séria. A balança de Deus. Que olha para a nossa vida, que diz assim, é o kairos de Deus, é o tempo de Deus, e é o tempo de arrependimento diante do Senhor. O que eu preciso me arrepender? O que Deus quer falar comigo? Aquele homem teve todas as oportunidades, desperdiçou, viveu a vida dele dissolutamente. Eu me lembro daquele jovem, né, que conversou com o pai, falou, pai, dá aí os meus bens, eu quero viver a minha vida assim, tranquila, eu quero fazer de tudo na minha vida, eu quero aproveitar a vida, não é assim que a juventude fala às vezes? Eu quero aproveitar, eu quero viver a minha vida. E aí ele foi viver a vida deles, assim, com aqueles amigos, sabe? Aqueles amigos top. Aqueles amigos que falavam assim, vamos ali beber, vamos ali encher a cara. Melhor coisa da vida é isso, ó, é alegria. Aí, de repente, quando ele colocou a mão no bolso para pagar a última cerveja, a última bebida, sei lá o que tinha naquela época, não tinha mais, acabou. E aí veio uma grande fome sobre a terra, uma crise terrível, bateu todo mundo. E quando ele se viu, ele estava disputando comida com porcos. O resultado de quem não ouve a voz de Deus, e quem não se arrepende, que não se dobra, quem não se coloca na presença de Deus, é o resultado de estar ali, disputando com porcos. E Deus não te chamou para isso, não. Deus te chamou para você viver para a glória dEle. Deus te chamou para você estar nos braços dEle. Deus te chamou para colocar no seu dedo o anel, para colocar nos seus pés uma sandália nova, para colocar em você uma roupa nova e para dizer, mate o melhor novilho, porque hoje vai acontecer uma grande festa neste lugar. Foi para isso que Deus te chamou. Mas para isso é preciso que aconteça arrependimento. Baixe sua cabeça, feche seus olhos aí, meu irmão. Fala com Deus agora. Irmão do teclado, alguém do teclado pode, por favor, tocar aqui uma música? Eu disse para vocês que todos nós, nessa noite, somos jovens, né? A mensagem de Deus hoje foi para todos. Mas olha, eu não sei como é que está a sua vida. Eu não vou apontar para você e dizer quais são os seus erros, os seus pecados. Não vou fazer isso. Sabe por quê? Porque Deus já disse. Deus já falou com você. Deus já te mostrou o que precisa ser transformado, o que precisa ser mudado. É o kairos de Deus, irmãos. É o tempo de Deus. E é tempo de arrependimento. É o tempo que Deus está falando com você assim, olha, chega, eu quero mudar a tua situação, eu te amo, eu não quero que você viva nessa vida, eu não quero que você viva desse jeito. Não é desse jeito. Eu quero que você tenha e que você desfrute da minha comunhão, da minha intimidade, da proximidade comigo. Então eu não sei como é que você está na balança de Deus, não sei. Mas Deus sabe. É preciso arrependimento nessa noite. É preciso transformação. E eu quero te convidar em nome de Jesus, sem vergonha alguma, meu irmão. Se você precisa de arrependimento em alguma área da sua vida, ficar em pé no seu lugar. Sem vergonha alguma, não se preocupe com isso. Deus está aqui nessa noite para trazer cura, restauração,
Deus está aqui nessa noite para trazer perdão. Deus está aqui nessa noite para mudar a sua vida. E Deus está falando com você que está nos assistindo também. E se você quiser fazer isso, e se você quiser falar para Deus, Deus, eu preciso de perdão na minha vida, faça isso, escreva aí no chat. Alguém da igreja que vai estar acompanhando vai orar por você, vai se comprometer a orar por você também. Porque é tempo de arrependimento e Deus está te chamando para isso. Como é que você está na balança de Deus, meu irmão? Você precisa de arrependimento? Faça isso agora, se levantando, se manifestando, que eu quero orar por você em nome de Jesus. Há mais alguém que quer fazer isso diante do Senhor? Fique em pé aí no seu lugar que eu quero orar por você. Quero colocar a sua vida na presença do Senhor. Eu quero te apresentar ao Deus que é soberano, que é poderoso, que muda, que transforma e que nos dá a chance de mudar. Nos dá a chance de ser transformado. Oh Deus, a tua palavra é tão poderosa, meu Pai. Sobretudo o Senhor é um Deus tão grandioso e poderoso, que muda e transforma a nossa vida e o nosso coração. Em todo tempo, Deus, o Senhor está falando ao nosso coração, Pai. Em todo tempo o Senhor está nos chamando para um verdadeiro arrependimento, para uma consagração, para transformação na nossa vida, seja em que área for, meu Deus. Eu não conheço a vida dessas pessoas que estão aqui nesta noite. Eu não conheço a vida daqueles que estão nos assistindo, que estão dizendo, eu me arrependo, Senhor, e eu preciso, Deus, eu preciso de mudança na minha vida, eu preciso de transformação, Deus, não deixe que eu chegue ao ponto do dedo do Senhor ter que mostrar para mim os meus erros e as minhas imperfeições. Obrigado, Deus, porque hoje o Senhor está dando mais uma oportunidade. E neste momento nós pedimos a ação do Teu Espírito Santo, Deus, sobre a vida dessas pessoas, trazendo a cura, a restauração, a transformação e a mudança, em nome de Jesus. Senhor, venha com o Teu poder regenerador sobre essas vidas, Pai. Venha, Deus, com a Tua mão poderosa sobre essas vidas, de tal forma, Deus, que o Senhor promova no coração, na mente, na vida dessas pessoas, uma mudança profunda, sincera e verdadeira na Tua presença, Deus. O Senhor é soberano para fazer muitas coisas na nossa vida e, sobretudo, para mostrar aonde é o nosso lugar e aonde o Senhor deseja que estejamos. Por isso, Pai, visite essas vidas agora, derramando do Teu perdão, da cura e da restauração sobre essas pessoas. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Deus.